gente soltou aqui no meu DRN em primeira mão a questão do pedido de indiciamento do Glenn Greenwald pelo Ministério Público Federal. Pois bem, o juiz rejeitou a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald. Mas você sabe por que ele rejeitou? Não foi por causa dos elementos que tem no inquérito, não. Foi por causa da decisão de Gilmar Mendes no ano passado. Porque segundo o despacho do juiz, Marina, eu vou até ler o despacho do juiz, valendo outra notícia aqui, que eu vou ler aqui o despacho do juiz, porque o juiz disse literalmente que o Glenn tem culpa no cartório. Que ele teve sim uma conduta não legal com o hacker. E aí eu vou ler aqui. Em proteger sua fonte seria uma conduta não legal, porque enquanto jornalista, na minha opinião, ele teve uma conduta legal. Tá, mas a do juiz não. Aí o juiz é o do Mas caso, ainda né? bem que eu tenho a oportunidade de dar minha opinião. Na decisão em que tornou réu todos os envolvidos na invasão de celulares de autoridades, exceto o jornalista Glenn Greenwald, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, deixou claro o motivo de não incluir o dono do site The Intercept na lista. Foi a decisão de Gilmar Mendes. Em agosto do ano passado, Gilmar Mendes impediu que o jornalista fosse responsabilizado pelas invasões. No entanto, em trechos da decisão, o juiz Ricardo Leite deixa claro que Glenn cometeu crimes. Aspas. O denunciado, Glenn Greenwald, recebeu posteriormente e após a publicação das conversas do então juiz federal Sérgio Moro e de procuradores integrantes da Operação Lava Jato, outro material de conteúdo ilícito em 22 de junho de 2019. Situação que o coloca como instigador da conduta dos outros denunciados hackers, não mero receptador de conteúdo ilícito. Os ataques ainda estavam ocorrendo e, pela lógica do contexto, ele instigou os hackers denunciados a continuar as invasões. E concluiu, entretanto, para espancar qualquer dúvida sobre as possibilidades de instauração de ação penal em desfavor do jornalista Glenn Greenwald, melhor que se aguarde novo entendimento do STF, aquela corte, ou a própria revogação da decisão da liminar do Gilmar Mendes. O que é que o juiz disse? Se ele não tivesse hoje uma liminar de sua posse, ele estaria indiciado, estaria respondendo no inquérito. É porque aí, nesse caso, ele pode não só prejudicar todo o processo, né? Como inclusive torná-lo nulo, né? Já que o juiz é inteligente. Exatamente. É melhor seguir o processo, tirar Glenn Greenwald, tirar ele agora nesse caso, segue o processo e depois, caso realmente ele tenha responsabilização, volta e é denunciado novamente. Ele nem sequer tinha sido investigado pela Polícia Federal. Agora, justamente ele não foi investigado com base na decisão de Gilmar Mendes. O que o juiz disse? Que ele instigou os hackers e mesmo após terem recebido, continuaram a conduta e ele sabia e ficou recebendo. Agora, BG, na sua opinião, não é uma interpretação do juiz quando ele coloca isso? Não. Porque eu não vejo como se... Quando eu vejo as conversas sendo expostas dos hackers com o Glenn, eu não vejo que ele está instigando os hackers a cometer nenhum tipo de crime, não. Eu vejo ali que ele está dizendo até que ponto pode ir para proteger sua fonte. Não, Mariana, mas aí a questão é a seguinte: quando você recebe um material ilícito, como é o caso, e você começa a divulgar e dizendo que é um absurdo, que olha só essas conversas e tal, você está incentivando para que mais materiais ilícitos como aqueles sejam a gente, enquanto jornalista, a gente recebe esse material. Não, claro, eu estou falando a visão do juiz. É justamente isso o papel. Não, mas a visão do juiz foi justamente essa, porque no caso a interpretação do juiz. A interpretação, concordo, porque os crimes não pararam ali, entendeu? Não foi ele cometeu o crime, foi lá e entregou a Glenn para ele começar a divulgar. Não, eles estavam colhendo as informações e Glenn divulgando, e eles colhendo de mais gente, invadindo mais celulares, cometendo mais crimes. Ou seja, na sua concepção, os hackers estavam fazendo, colhendo esses, como é que se pode dizer, essas informações por trás, e por trás o Glenn sabia disso, é isso? Não, claro que sabia. Mas não é isso que eu estou dizendo, não. Só um minuto. Enquanto eles estavam divulgando as informações, eles estavam cometendo os crimes ainda, entendeu? Sim, os hackers. Não chegou com... tá aqui, isso aqui é o que a gente tem e pronto. Mas o Glenn sabia disso? Sabia. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Inclusive na ação tem, dizendo que ele sabia. Exatamente. Vamos voltar no tempo um pouquinho. No dia que a gente divulgou aqui a ação do MPF pedindo o indiciamento do jornalista, a gente leu aqui alguns pedaços da peça e nos dois que foi disponibilizado pelo Ministério Público fica claro que o hacker se apresentou entregando a ele conteúdo conseguido de forma ilícita. E disse que foi ilícita. E disse que era de forma ilícita. O que é que o juiz está dizendo? Que ele sabia que aquilo era produto de ação criminosa
e instigou o que é verdade que tem no diálogo. Inclusive, em alguma parte ele diz assim: vou inclusive apagar aqui a conversa para não ficar parecendo que eu estou tendo relação com a fonte, incentivando a fonte. Você lembra disso? E o próprio comentário de Bruno Araújo, grande companheiro aqui de bancada, foi nesse sentido, que se concretizasse que aconteceu isso, o jornalista tinha sim culpa. Naquele dia. Mas, BG, só em você divulgar isso aí, só você falar que são informações em primeira mão, exclusivas e tal, isso já é um incentivo. Na verdade, o jornalista, para salvar o ex-presidente Lula, ficou lambendo os beiços. Pronto, aí eu já concordo que ele tinha uma motivação política. Isso aí ficou lambendo os beiços e não se preocupou com a retaguarda, né, papai? Eu concordo que ele tem uma motivação, tinha e tem uma motivação política, o Glyn, e ele usa do The Intercept para isso, mas eu não acredito que ele, na função de jornalista, tenha praticado algum erro, algum equívoco.